Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, agora focado nas DCNs, nas diretrizes curriculares nacionais. Nós vamos ter essa aula de teoria e depois, a posteriori, uma aula de exercício sobre as DCNs. Mas antes de começar aqui o curso de DCN propriamente dito, eu recomendo que você tenha assistido às aulas, o curso de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque ela é fundamental para compreender o que está, tá? E ainda recomendo que você tenha assistido o curso de BNCC, tá? Da Base Nacional Comum Curricular, porque lá eu faço a correlação entre a BNCC, as diretrizes e os parâmetros curriculares. Então eu recomendo também tenha assistido lá BNCC, beleza? E assim nós ganhamos então agilidade no nosso conhecimento, não repetindo informações. Ok? Beleza? Show! Então, caso não tenha assistido, assista lá, depois volta aqui para as diretrizes, tá? Vai facilitar bastante a compreensão e, obviamente, te levar assim ter um maior êxito na hora da prova em acertar as respectivas questões. Ok. Quando nós falamos sobre diretrizes curriculares nacionais, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existe várias diretrizes curriculares. É por isso que o examinador coloca no plural, ele fala assim, diretrizes curriculares nacionais, ou simplesmente DCN, aí um S, falando que é no plural, DCNs. Existem várias diretrizes, várias, tá? Aí entra a grande questão, se existem várias diretrizes, qual é a que cai em prova? Em regra, na grande perspectiva, a que costuma-se, e aí o examinador vai para esse caminho, é cobrar a diretriz curricular nacional geral, tá? Diretrizes curriculares nacionais gerais, que é nada mais nada menos do que a Resolução 04 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Tá? Então, quando nós falamos em DCNs, nós falamos especificamente sobre essa resolução, tá? Essa resolução. Muita gente tem até dificuldade de achar as diretrizes e as respectivas resoluções. É exatamente por isso que, além desse material em PDF que você está vendo aqui na tela, que é o meu resumo sobre essas diretrizes, por onde nós vamos caminhar aqui nessa aula, também vou colocar aqui à disposição de vocês, tá? O link direto para a resolução 04, beleza? Que é interessante dar uma lida, pelo menos uma lida nela, tá? E saber da onde que tira isso. O que é essas diretrizes? Muita gente nem acha essas resoluções, né? Por incrível que pareça, porque são muitas diretrizes e as pessoas não sabem qual que procura, tal. Então é importante você ter a fonte. E a fonte é a resolução 04 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Também vou colocar no link aqui abaixo, aqui na plataforma para você ter acesso diretamente a ela, beleza? Ok. E quando nós falamos sobre essas diretrizes, algumas coisas nós temos que saber. Eu criei aqui um norte para que eu consiga ser mais objetivo nelas, exatamente para não ficar repetindo informações já estudadas na LDB, na Base Nacional Comum Curricular, e aí nós passamos aqui a ter uma informação, um caminho adequado para a nossa aprendizagem e assim acertar as respectivas questões. Então, sem mais delongas, vamos lá. Quando nós falamos sobre essas diretrizes, olha lá, então é a Resolução 04 de julho de 2010, tá? Que trata sobre as diretrizes gerais da educação básica. É isso, tá? Quais são os aspectos que nós temos que lembrar? Primeiro, que existem várias diretrizes, como eu acabei de falar, mas o foco, né, o que costuma se cair é a Resolução 04 de 2010. Tá? Toda DCN ela é obrigatória no Brasil, afinal elas são resoluções, tá? Elas são resoluções. Só voltando lá na aula de BNCC, rapidinho. Parâmetros curriculares nacionais não são obrigatórios, são facultativos. Diretrizes curriculares, obrigatórias. BNCC, obrigatória. Beleza? Então a diretriz ela é obrigatória, afinal ela é uma resolução do Conselho Nacional, beleza? Tá? E o que ela faz? Ela orienta o planejamento curricular. Quando eu afirmo que ela orienta o planejamento curricular, o que eu estou dizendo é que ela não é um currículo. A diretriz curricular nacional
não é um currículo, mas sim ela orienta os planejamentos curriculares dos sistemas de ensino, tá? Dos sistemas de ensino que nós já estudamos, né? Federal, estadual, municipal, beleza. Então, dos sistemas de ensino, ela vai orientar isso. E ela é elaborada pelo Conselho Nacional de Educação, né? Ele elabora, aprova, passa lá por comissões dentro dele, tem todo um trâmite e aí chega ao final e aí ela foi aprovada, gerando uma resolução, gerando então uma obrigatoriedade do seu cumprimento na educação, inclusive na educação aqui do meu, do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo estado de Alagoas. Ok? Beleza? Então, essa é a introdução, algo importante. A partir daí, nós chegamos nos artigos. E aí eu fiz um resumo dos principais pontos do artigo dessa resolução para facilitar a nossa aprendizagem, obviamente, fazer com que você acerte as questões de prova, tá? Primeira coisa que vai se encontrar lá, principalmente no seu artigo 2º, são os objetivos. Os objetivos dessas diretrizes. Quais são os objetivos das diretrizes? Para que elas servem? Né? Qual é a finalidade? Quais são os objetivos? Tá? E aí, organizamos aqui, né, a própria resolução vai organizar esses objetivos em 3 grandes partes, que simplesmente eu resumi da seguinte maneira. Olha, primeiro objetivo, sistematizar. Sistematizar, Kenneth, sistematizar a legislação que rege a educação, principalmente a Constituição Federal, que trata nos seus artigos sobre a educação, e a própria Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira. Então essas legislações, elas existem, elas determinam que aconteça alguma coisa, vem as diretrizes e fala assim, vai acontecer desta forma. Ou seja, ela está exercendo um poder então normativo, porque ela é uma resolução, então ela é normativa, de sistematizar o que a legislação anterior e maior determina que seja cumprido. Então, o primeiro objetivo dela é sistematizar a legislação educacional brasileira, né, que rege o processo educativo, principalmente a Constituição Federal e a LDB. Beleza? Primeiro objetivo, sistematizar a educação. Primeiro objetivo, ok. Segundo objetivo, orientar. Orientar o quê? Orientar a formação do profissional de educação, a formação do professor. Orientar que os professores tenham uma formação inicial e continuada no âmbito daquilo que é colocado aqui nas próprias diretrizes. Apesar de você ter, falando só dessa formação inicial e continuada no final da resolução, e aqui eu vou comentar muito pouco sobre ela, né? O que a gente precisa lembrar é que a própria resolução dá norte ao professor para que ele tenha essa formação. Tá? Então a resolução vai falar, por exemplo, sobre as etapas, sobre as modalidades. Então ele vai mostrar aos professores o quê? Que eles precisam ter uma formação melhor para atender respectivas modalidades, respectivas etapas e assim por diante. Então ela por si só, pela sua própria natureza, tem como objetivo orientar a formação inicial e a formação continuada dos professores. Ok? Beleza? Show? Ok, tá? E por fim, ela ainda vai estimular uma reflexão, e ela usa esse termo, uma reflexão crítica, né, para a formulação do plano político-pedagógico da escola, né, do famoso PPP. Então ela busca refletir, né, de uma forma crítica para que o PPP das unidades escolares possam ser criados e estimulados dentro de uma perspectiva de gestão, né, educacional, de uma educação de qualidade, que é a educação social, que nós vamos ver daqui a pouco. O que eu quero que você entenda é que dentre os objetivos, você também tem um objetivo de estimular de forma crítica a reflexão da elaboração dos PPPs das unidades escolares das instituições de ensino. Beleza? Esses são os objetivos. São os objetivos. Você não pode confundir os objetivos com os princípios. Objetivos é uma coisa, princípios é outra coisa. E adivinha o que o examinador vai fazer? Ele vai misturar os dois, ok? Ele vai misturar os dois, certo? Princípios. Os princípios são aqueles
que estão lá na LDB, né, de uma forma bastante tranquila, relacionadas lá na LDB e tal. E aqui eu fiz um resuminho, então, em relação a esses princípios, tá? Princípios é exatamente o como nós vamos fazer. Tá? O objetivo é o que nós queremos alcançar, o princípio tem mais a ver com o como ético, né? Nós vamos fazer isso seguindo essa orientação ética, tá? Então, os princípios vão para esse caminho. Então, quais são os princípios conforme as diretrizes? Ó, princípio da igualdade, tranquilo, da liberdade de aprender, do pluralismo de ideias, do respeito à liberdade e direitos, da coexistência de escolas públicas e privadas, da gratuidade do ensino, da valorização dos professores, da gestão democrática, da qualidade da educação. Essa qualidade da educação é muito importante aqui nas diretrizes, já vamos chegar nela. O que é essa qualidade da educação? Né? É o DCN, principalmente o DCN geral, que vai definir melhor o que se caracteriza essa qualidade da educação. Tá? A experiência extraescolar deve ser respeitada como princípio e, por fim, né, que a educação ela esteja com uma vinculação da educação com o trabalho e as práticas sociais. Então, a educação não está dissociada da perspectiva do trabalho, da formação para o trabalho e das práticas sociais como um todo, ou seja, uma perspectiva cultural, social-cultural das coisas, que a educação ela faz parte da própria sociedade, então ela não pode estar dissociada desta sociedade. Estes são os princípios bem tranquilos, né? Bem tranquilos, não os confunda com os objetivos. Professor, como é que eu faço isso na hora da prova, não confundir um com o outro? Existem algumas formas. Uma forma que eu posso recomendar é lembre quais são os objetivos. Se você lembrar quais são os objetivos, dificilmente o examinador vai te enganar. E os objetivos são apenas 3. Sistematizar, orientar a formação continuada e estimular uma reflexão crítica sobre o PPP. São esses 3, beleza? Tá? Os outros aqui são princípios, aqui já estudados na Constituição Federal, aqueles que já leram lá na Constituição, que está na LDB, beleza? Então são princípios aí especificamente. Ok. E aí, depois disso, ela vem nos falar, lembra que um dos princípios é a qualidade da educação? É um dos princípios, correto? Depois ela vai falar exatamente que qualidade da educação é essa. A DCNs vai definir essa qualidade da educação com aquilo que ela chama de qualidade social. Então, qualidade de educação é igual a uma qualidade social da educação. Ok? Qualidade de educação é igual a uma qualidade social de educação. O que caracteriza essa qualidade social? O que caracteriza essa educação de qualidade? Educação de qualidade é a qualidade social. O que caracteriza isso? Aí, a diretriz vai nos dar um rol. E esse rol, eu vou com calma neles, porque é importante a gente compreender alguns detalhes sobre eles. Primeira coisa, uma coisa que vai caracterizar bem essa qualidade social, que é educação de qualidade, nada mais é do que uma articulação entre a proposta e a estrutura. Entre a proposta e a estrutura. É muito bonito hoje o que está na Base Nacional Comum Curricular, é belíssimo isso. Tá? Eu gosto bastante, por exemplo, e eu acho que quem assistiu lá ao curso de LDB percebeu isso, eu gosto muito de vários aspectos dentro da reforma do ensino médio, daquilo que é chamado de novo ensino médio, eu gosto bastante e eu acredito que tem grande chance de ser bom para a sociedade brasileira. Porém, todavia, contudo, isso tudo é uma proposta. O novo ensino médio, com a estrutura das escolas públicas brasileiras atualmente, é impossível funcionar. É impossível funcionar. Para que ele funcione, é necessário que as estruturas se adequem muito bem àquilo que está na proposta. Então, obviamente que uma qualidade social, que uma educação de qualidade, uma qualidade social da educação, é necessário você ter uma articulação entre proposta e estrutura a ser ofertada aos estudantes. Bem tranquilo, né? Tá?
proposta sem estrutura adequada não vai funcionar, certinho? Estrutura muito adequada, mas sem uma proposta pedagógica também não vai funcionar. Então é necessário ter uma articulação entre proposta e estrutura. Ok? De boa? Beleza? Show. Tá? Depois que nós temos essa questão estrutura e proposta, nós ainda temos uma outra que ele vai falar do padrão de qualidade. Não é do padrão de qualidade. O que é esse padrão de qualidade? Segue aqui, padrão de qualidade. É que as crianças, os jovens, os estudantes da educação básica tenham direito ao acesso na escola. Acesso. O que é acesso? Acesso é matrícula. De boa? Acesso é matrícula. É que as pessoas tenham como fazer matrícula na escola. Se tem como fazer matrícula, é acesso. Agora, ter matrícula não significa que o estudante permanece na escola. É por isso que ele fala acesso e permanência. Então, para que haja qualidade social, é necessário ter o conjunto do acesso e da permanência dos estudantes no âmbito escolar. Bem tranquilo, né? Acesso e permanência. O que é essa permanência? Essa permanência ela é dada de diversas formas. Por exemplo, com aquelas medidas suplementares, né, que nós estudamos lá na LDB e tal, que é a perspectiva, por exemplo, de a criança, o jovem, ter acesso a uma alimentação, a ter transporte escolar, ter ali material didático, ter ali, né, uma questão de saúde, né? Saúde na educação. Então, essas perspectivas são perspectivas que fornecem a possibilidade da permanência. A permanência é extremamente importante para que haja qualidade social na educação brasileira, conforme as diretrizes. De boa? Bem tranquilo, né? Também? Ok. Com ela, tem que exercer uma escola com inclusão. A escola ela é inclusiva, já está nas DCNs isso, né? É a inclusão de todos no modelo educacional. Tendo acesso, permanência e inclusão, pressupõe que nós vamos ter uma redução da evasão e da retenção desses estudantes. Tá? Evasão é exatamente os jovens não retornarem para a escola, e retenção é aquilo que nós chamamos no dia a dia de reprovação. Né? Tendo tudo isso, não terá isso, então nós queremos reduzir a evasão e a retenção, bastante tranquilo, tá? E que a educação, isso é muito importante, ó, muito importante. Uma educação de qualidade social, tem o seu foco centralizado no estudante e na sua aprendizagem. Tá? Então, no estudante e a sua aprendizagem. O foco não se encontra mais na estrutura do professor, mas sim no estudante e na aprendizagem. O foco é nas duas coisas, na pessoa do estudante e na sua aprendizagem. Beleza? Tá? Conforme as diretrizes, isso gera uma educação de qualidade. De boa? Ok? Beleza. E nós acabamos de ver que está lá nos objetivos, ou melhor, nós acabamos de ver lá na questão introdutória, né, dessa resolução, eu disse para vocês que a diretriz curricular nacional, ela é uma diretriz que orienta, né, a formação ali dos currículos para os sistemas de ensino, para os respectivos sistemas de ensino. Lembra disso? Ok, se ela orienta, significa que ela por si só não é um currículo, e você tem que lembrar disso. As diretrizes curriculares não é um currículo, mas apenas orienta essa perspectiva dos currículos. De boa? Tranquilo? Show, tá? Show. Então, se ela orienta, o que ela vai caracterizar? Ela vai me dar uma definição do que deve se ter no currículo. É uma coisa que a gente tem que lembrar. O que a diretriz curricular fala do que se deve ter no currículo? Então, ele começa, ó, com conjunto de valores e práticas fundamentais. Então, você tem que ter um conjunto de valores e práticas fundamentais no âmbito da educação. Nesse currículo, precisa ter uma orientação para o trabalho. Uma orientação para o trabalho. E nesse currículo, ainda é necessário ter uma articulação desses valores e práticas fundamentais com a orientação para o trabalho, da articulação convivências e saberes. Convivências e saberes.
Basicamente, então, o que ele está dizendo aqui é que nesse currículo nós vamos ter que ter uma base nacional comum e uma parte diversificada. Por exemplo, quando a gente fala da articulação entre vivências e saberes, é a articulação entre a parte diversificada com a base nacional comum, que ambos vão ajudar na orientação do trabalho. Beleza? Tranquilo? Tá? E tudo isso vinculado à questão de valores e práticas fundamentais. Aqui a gente entra na própria formação integral do indivíduo, nas questões cognitivas, socioemocionais, se encontram aqui nesse título, tá? Então, conjunto de valores e práticas fundamentais, orientação para o trabalho e articula vivências e saberes conforme as diretrizes. Essa é a definição do currículo. Tranquilo, tranquilo. Então, preste atenção. Não se confunda, ó. Nós vimos até aqui uma questão introdutória, beleza? Depois nós vimos os objetivos, nós vimos os princípios, nós vimos a qualidade social e agora nós vimos a definição de currículo. Nas diretrizes é muito importante fazer bem essa separação, tá? Porque se você não faz essa separação, há uma grande chance na hora da prova o examinador te confundir, porque utiliza terminologias muito parecidas durante toda a diretriz. Então é muito importante esses títulos que eu separei aqui no meu resumo, né? Ele consegue separar bem o que cada um está falando, tá? Então preste atenção. O próximo título é sobre as etapas da educação básica. Etapas. Você não pode confundir etapas da educação básica com modalidades da educação. O examinador vai tentar fazer com que você confunda etapas com modalidades. Etapas com modalidades. Uma coisa são etapas, outra coisa são as modalidades. Tá? Quais são as etapas e algumas características dela que nós temos que lembrar na hora da prova? As etapas da educação básica são apenas 3. A educação infantil, primeira etapa, ensino fundamental, segunda etapa, e ensino médio, terceira etapa. Então, quando falamos em etapas da educação básica, é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. De boa, não é isso? De boa, muito tranquilo, beleza, tal. Dentro dessas etapas, existe aí algumas organizações, né? Como fases, né? Dentro dessa perspectiva no ensino fundamental e também uma estrutura na educação infantil, que também precisamos conhecer, que é o seguinte, ó, quando a gente fala da educação infantil, ela se organiza em creche e pré-escola. Creche e pré-escola, beleza? Aí, as diretrizes curriculares gerais vão dizer que a creche é para as crianças de 0 até 3 anos e 11 meses, ok? Então, creches para crianças de 0 até 3 anos e 11 meses, ok? Que é completar os 3 anos, porque quando ela virar para 4 anos, né, ela vai para a pré-escola. É por isso, beleza? Quando virar ali 4 anos, ela vai, por isso que ele cita 11 meses, né? O último mês já está ali bem na época da virada do ano, né? Então ele vai para a pré-escola. E ele vai dizer que a pré-escola é de duração de 2 anos. Bem tranquilo, né? Conforme a LDB, você sabe que a pré-escola hoje é obrigatória, né? Então, 4 anos é a obrigatoriedade das crianças estarem na escola. Bem tranquilo isso, de boa. Ensino fundamental, atualmente duração de 9 anos. O ensino fundamental é organizado em 2 fases, que são os anos iniciais e também os anos finais, anos iniciais e anos finais. Essa é a terminologia utilizada nas diretrizes, então é essa terminologia que você precisa levar para a prova. Anos iniciais e anos finais. Tá? Em alguns lugares fala assim, Fundamental 1, Fundamental 2. Essa não é a terminologia das diretrizes. As diretrizes separam anos iniciais e anos finais. O que são os anos iniciais? Os 5 primeiros anos. O que são os anos finais? Obviamente, os outros 4 anos. Beleza? Os outros 4 anos. E a diretriz, conforme está na LDB, né, define que a educação do ensino fundamental inicia-se com as crianças
com 6 anos de idade, ok? Então, 6 anos de idade é a idade para iniciar o ensino fundamental, tá? Anos iniciais, 5 primeiros anos, anos finais, os 4 últimos anos, do 6º ao 9º, anos finais, anos iniciais do 1º ao 5º. Bem tranquilo, de boa na lagoa, né? E o ensino médio é aquela que fala de duração mínima de 3 anos, tá? O que eu recomendo é que você lembre da palavra mínima. Tá lá na LDB também, não é isso? Ó? A duração mínima de 3 anos. O DCN vai usar o mesmo termo, ó, é mínima de 3 anos, tá? Mínima significa que pode ter mais do que 3. Mas aqui está citado como mínima, De boa? Tranquilo? Show! Então, essas são as etapas, O que são modalidades? Modalidades, elas podem estar inseridas nessas etapas ou não. É isso. Elas podem fazer parte dessas etapas ou estarem paralelamente a essas etapas. Vai depender de qual modalidade nós estamos falando. O que nós temos que lembrar sobre as modalidades, de fato, é quais são as modalidades. Conforme as diretrizes curriculares nacionais gerais, são 7 modalidades. 7 modalidades, você tem que lembrar delas, tá? Qual é? A educação de jovens e adultos é uma modalidade, né? Aquela para pessoas que não concluíram na idade certa, ensino fundamental para pessoas acima de 15 anos, ensino médio na modalidade da educação de jovens e adultos para pessoas acima dos 18 anos, beleza? Então, educação de jovens e adultos é uma modalidade. Educação especial também é uma modalidade que está inclusa dentro da rede regular de ensino, que vai atuar juntamente as pessoas com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação. Então, é a educação especial. Nós ainda temos a educação profissional tecnológica, que é aquela que vai poder atuar de forma integrada, né, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à própria modalidade da educação de jovens e adultos ou outra modalidade. Né? Ela pode acontecer de forma concomitante no ensino médio, para formação técnica profissional de forma concomitante. Né? Ela pode acontecer ainda ali de forma subsequente, né? Ela é feita depois que a pessoa conclui o ensino médio na formação técnica de nível médio. Tá? A educação profissional e tecnológica não é só a de nível médio, você tem educação profissional também no ensino fundamental, sem maiores problemas, inclusive, né, ali integrado à educação de jovens e adultos, beleza? Então é uma modalidade. Essa modalidade, além dessa modalidade, nós temos uma outra que é a educação básica do campo, que atua-se ali na área rural, né, que atende as crianças, os jovens da área rural, né, que pode ser caracterizado como uma escola do campo, é que os estudantes sejam do campo, tá? É isso, seja da área rural, não necessariamente ela tem que ficar em preâmbitos rurais, mas se todos os estudantes, ou a maioria está ali como rural, já pode ser caracterizado como rural, ou escola do campo, que é uma modalidade, né? Essa educação do campo pode ter inclusive ali, né, um ano letivo organizado, respeitando questões de safra, entre safra, né, desde que cumpra ali os 200 dias letivos, né? Então nós vimos tudo isso lá na LDB. Nós temos ainda a educação escolar indígena, que é uma modalidade para as pessoas indígenas, que nós sabemos que, em regra geral, é de responsabilidade do governo federal, tá? Que vai atuar ali, e essas comunidades indígenas precisam querer que tenha essa educação lá, e querendo que tenha essa educação precisa respeitar a sua cultura local, as perspectivas locais, a própria língua local, e assim sucessivamente. Beleza, educação escolar indígena. Nós ainda temos a educação à distância, muito desenvolvida aí, né, meio que na marra agora em 2020 e 2021, que é uma educação onde que utiliza-se, né, ali meios para que chegue essa educação às pessoas. Nós sabemos que, em regra, o ensino fundamental tem que ser presencial conforme a LDB, a educação à distância só de forma complementar ou emergencial, conforme nós tivemos agora, tá? Tudo isso está lá na LDB. Porém, todavia, contudo, aqui na diretrizes curriculares gerais, vai acrescentar mais uma como modalidade.
E essa aqui nas diretrizes não se encontra na LDB, beleza? Não está lá na LDB, está somente aqui nas diretrizes, que é a educação escolar quilombola, tá? Que vai atender às pessoas em áreas quilombolas em nosso país, beleza? Então, essa educação quilombola obviamente vai respeitar a diversidade, a cultura dessas comunidades quilombolas, tá? E é realizado lá em áreas quilombolas, bastante tranquilo. Então, essas são as modalidades, são 7 modalidades, você tem que lembrar e não confundir com as etapas. Bem tranquilo, né? De boa na lagoa, muito, muito, muito tranquilo quando a gente fala aqui sobre essas modalidades. Beleza, depois disso nós ainda temos aí algumas terminologias que é importante a gente compreender dentro das diretrizes. Ela ainda vai falar sobre o projeto político pedagógico, o famoso PPP. O termo PPP é o termo das diretrizes curriculares gerais, tá? É o termo das diretrizes. Tem pessoas que falam, o PPP não existe mais. Existe sim, porque as diretrizes continuam valendo, tá? A BNCC não tirou a validade das diretrizes, ok? Então, as diretrizes continuam valendo. Se ela continua valendo, o termo PPP é um termo adequado ainda, tá? Então, é um termo do projeto político-pedagógico, tranquilo, e vai valer ainda por muito tempo, tá? O próprio termo projeto político-pedagógico define dentro da sua perspectiva, então, uma visão mais progressista da educação, né? Que caracteriza a educação como uma perspectiva pedagógica também, mas que vai provir da sociedade e vai voltar para a sociedade, ou seja, uma perspectiva política pedagógica, né? Bastante interessante. E o que ele define num PPP, as diretrizes definem principalmente um PPP, que um PPP vai ofertar, vai ser criado com autonomia e vai estar lá escrito, né, a própria autonomia da unidade escolar. Então, a instituição de ensino PPP, da instituição de ensino, tem como palavra de ordem autonomia, beleza? Autonomia. Agora, quais tipos de autonomia? E aí você tem que lembrar, são 4 tipos de autonomia citadas nas diretrizes. Nós vamos ter que ter, então, a autonomia pedagógica, né? O PPP vai caracterizar a autonomia pedagógica da escola, também a autonomia administrativa da escola, tá? A autonomia de gestão financeira, tá? Também vai ser colocada lá na escola e autonomia. Aqui tem um erro, tá? Acabei de ver aqui, tem um erro. Na verdade, não são 4, não, são 3, certo? São 3. Não é autonomia pedagógica 2 vezes, tá repetindo aqui. São 3 autonomias, tá? É autonomia pedagógica, autonomia administrativa e autonomia de gestão financeira, beleza? O seu material já vai estar corrigido. Eu vou tirar essa terceira aqui, beleza? Tá? Então, quando a gente fala de autonomia para o PPP, nós temos aí 3 autonomias que são importantes. Autonomia administrativa, autonomia pedagógica e autonomia de gestão financeira, tá? Obviamente, esse projeto de político pedagógico, ele provém da própria perspectiva da gestão democrática da escola. Essa autonomia da escola não é soberania da escola, também não é soberania da equipe gestora da escola. Essa autonomia não é decidida pela equipe gestora, tá? Não, mas sim pela própria comunidade escolar, né? Pela própria comunidade escolar, beleza? Então, a comunidade escolar vai decidir através ali, por exemplo, do conselho escolar, né, em outras formas possíveis, beleza? Então, projeto político-pedagógico, que a gente tem que lembrar é que ele vai ter ali a palavra autonomia como referência, e essa autonomia são três autonomias: autonomia pedagógica, autonomia de gestão financeira e autonomia administrativa, beleza? E autonomia administrativa, ok.
né? Depois dessa questão do projeto político-pedagógico, nós ainda temos o regimento escolar, tá? O regimento escolar como um elemento interessante a gente perceber. Preste atenção. Acabamos de ver o PPP, né? Ou seja, o projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico tem que ser colocado em execução. O que a gente tem que lembrar sobre o regimento escolar, que ele é um elemento que leva para a execução o projeto político-pedagógico da escola. Ok? Então, o projeto político-pedagógico da escola tem no regimento escolar como uma ferramenta para sua execução. Isso é o que é mais importante. E esse projeto político-pedagógico, que vai ter no regimento escolar para sua execução, obviamente tem que passar pela gestão democrática, ou seja, precisa passar lá pela própria comunidade escolar. A comunidade escolar é o elemento pelo qual vai exercer essa função de acompanhamento, né, e de desenvolvimento aqui do seu regimento escolar, obviamente para se cumprir o PPP da escola, que também faz parte dessa perspectiva da gestão democrática. De boa? Tranquilo? Ok. Um outro elemento que nós vamos ter aqui nas diretrizes curriculares é o elemento da avaliação. Avaliação nós estudamos por vários momentos em várias áreas quando estamos dentro do modelo de educação, né? Então, a avaliação pode cair em vários lugares. As diretrizes, ela vai falar de uma referência à avaliação bem focada na perspectiva das diretrizes e, de certa forma, nas políticas públicas de educação de nosso país. Então, a diretriz, quando ela fala de avaliação, ela fala sobre isso. E ela vai chamar essas avaliações em 3 dimensões. 3 dimensões básicas, tá? Esse termo, 3 dimensões da avaliação, é um termo citado aqui nas diretrizes, tá? Aqui nas diretrizes. Então, dimensões está vinculado aqui às diretrizes. E que avaliações são essas conforme a diretriz? Vamos pelo nome, então. A primeira avaliação é a avaliação da aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. Beleza? A segunda avaliação é a avaliação institucional, interna e externa. Então, nós temos, conforme as diretrizes, a avaliação de aprendizagem e a avaliação institucional interna e externa. E por fim, mais ou menos importante, a diretriz ainda vai colocar como avaliação a avaliação de redes de educação básica. Avaliação de redes de educação básica. Então, 3 avaliações. Avaliação de aprendizagem, a avaliação institucional, a interna e a externa, e a avaliação de redes da educação básica. Você tem que lembrar dessas 3 avaliações. Ok? Dessas 3 dimensões da avaliação conforme as diretrizes. Lembrando disso, você tem que saber algum elemento que associa cada uma delas. Então, muito simples. Quando nós falamos da avaliação de aprendizagem, é aquela avaliação onde nós, professores, estamos muito dentro do processo. Então, nós estamos falando basicamente da avaliação entre professor, estudante, conhecimento e vida. E a vida em movimento desses estudantes. Então, é a nossa correlação com os nossos estudantes, né? Aquela avaliação formativa que nós fazemos com os nossos estudantes, tal. Essa é a avaliação de aprendizagem, bem tranquilo, essa é fácil lembrar. A avaliação de aprendizagem é aquela que eu faço juntamente com os meus estudantes, com os meus alunos. Avaliação de aprendizagem. De boa? Tranquilo? Show. E aí nós temos 2 coisas. A avaliação institucional interna e externa e a avaliação de redes de educação básica. O examinador vai tentar confundir as duas. Por alguns elementos. Primeiro elemento. Quando a gente fala no título lá dado nas diretrizes sobre avaliação institucional interna e externa, ele cita o termo interna e externa. Está lá na resolução. Avaliação interna e externa. Mas quando ele vai nos dar essa definição, ele nos dá essa definição da avaliação interna.
Então ele vai dizer, olha, a avaliação institucional interna. Avaliação institucional interna. Então é bastante tranquila. Se é interna, é dentro da escola. De boa? Avaliação institucional interna. É aquela feita dentro da escola. De boa? Tranquilo? Interna, dentro da escola. Beleza? Show? Então isso significa que a externa, ela vai ser fora da escola, apesar de não estar expresso aqui nas diretrizes. A diretriz fala da interna dentro da escola. Tranquilo? E se é dentro da escola e é interna, é óbvio que essa avaliação tem que conter aonde? Tem que conter lá no projeto político-pedagógico. Então, essa avaliação institucional interna tem que estar lá no projeto político-pedagógico da escola, né? Sendo executada através do regimento escolar. De boa? Então, é necessário ter esse modelo, é necessário ter essa estrutura. Por isso, ele coloca, então, a interna deve ser prevista no projeto político-pedagógico e detalhado no plano de gestão ali da escola, e ela deve ser realizada ao prazo. Isso é importante lembrar. A interna tem que ser realizada anualmente. Tem que ser realizada anualmente. Anualmente. De boa? Beleza. Se a interna tem que ser realizada anualmente e ela vai ter que estar no PPP, o que seria a externa? Em regra geral, só lembrar, a interna é dentro da escola, no PPP, anualmente. A externa é fora. Só que aí entra um detalhe, que é o seguinte, a próxima avaliação, que é a avaliação de rede de educação básica. Preste atenção, se ela é de rede de educação básica, ela avalia toda a rede da educação básica. Ela não está dentro da escola. Ela está avaliando várias escolas, várias unidades escolares de toda a rede da educação básica. Então, se ela é de toda a rede da educação básica, nós podemos até compreendê-la como uma avaliação externa. Tá? Só que as diretrizes não a definem assim. Ela chama de rede de educação básica, avaliação de rede de educação básica. Que ela vai avaliar toda a rede da educação básica. Só que ela vai dizer um detalhe, olha, nós vamos avaliar, então, a educação básica através de órgãos externos, então é de fora da escola, mas vai levar em consideração, adivinha o quê? As avaliações institucionais internas. Então, a avaliação externa, né, mais a avaliação interna, juntas, é chamado de avaliação da rede de educação básica. Tá? Então, a rede de educação básica, ela vai avaliar através de órgãos externos, mas ela vai levar em consideração a avaliação institucionais de cada uma dessa unidade escolar. Então, olha como está no texto. Avaliação de redes da educação básica ocorre periodicamente, não falo o prazo, periodicamente, é realizada por órgãos externos à escola. Então, a instituição externa à escola. E engloba, dentro dessa avaliação externa, engloba os resultados da onde? O resultado da avaliação institucional. Então, qual foi o resultado da avaliação institucional? É um dos elementos para ver a avaliação da rede de educação básica. O que a gente tem que lembrar? E é isso que me interessa para fim de prova. O que a gente tem que lembrar? Avaliação de aprendizagem é o professor ou aluno, esse processo. Avaliação institucional tem a interna e a externa. A interna tem que estar no PPP, na execução da própria gestão escolar. Beleza. A de rede de educação básica, ela é externa, é de órgãos externos à escola e ela vai levar em consideração ali os elementos definidos na própria avaliação institucional. Tá? É isso que a gente tem que lembrar para não errar isso lá na hora da prova. Beleza? Tranquilo? Show. A avaliação foi. E aí só falta 2 pontos que se encontra aqui por desencargo de consciência. Eu também coloquei aqui no material, que é para a gente comentar, que é o ponto da gestão democrática, né? A diretriz vai falar da gestão democrática, né? E vai falar que a gestão democrática ela é obrigatória, sim, ela é obrigatória, mas ela é obrigatória onde? Isso, nas escolas públicas. A obrigatoriedade de gestão democrática é no ensino público, ok? Gestão democrática no ensino público. Escola privada não tem obrigatoriedade de ter gestão democrática, não. Ensino público, sim, tá? Ele fala, e prevista em geral para todas as instituições de ensino,
né, prevista em geral para todas as instituições de ensino. Se é prevista para todos, pode até ser usada na privada, mas não há obrigatoriedade. A obrigatoriedade é só para a pública, tá? E, obviamente, as instituições que se tem ali o que nós podemos definir como decisões coletivas, né, vai tomada de decisões coletivas entre todos aqueles que se envolvem no processo educacional, professores, estudantes, docentes, discentes, direção, conselho escolar, pais de alunos, os próprios alunos, né? Essa decisão caracteriza por si ali a gestão democrática em si. Tá? E é óbvio, né? Por quê? Porque quando a gente fala em gestão democrática, pressupõe a participação da comunidade escolar. Sem participação da comunidade escolar não há gestão democrática, simples assim. Comunidade escolar tem que participar, beleza? Tem que participar. E qual é a intenção da gestão democrática conforme as diretrizes? Ela usa um termo que eu gosto, que é assim, a horizontalização das relações. Quase não dou conta de falar esse nome, ó. Horizontalização das relações. Tá? Ou seja, é acabar com a perspectiva da hierarquia, da verticalização, né? Que tem ali o secretário estadual, que aí tem subsecretários, aí tem diretor, vice-diretor, né? E aí tem professor, e tudo isso é uma perspectiva hierárquica. Tá? A gestão democrática, ela é um instrumento para horizontalizar essas relações, não tendo mais essa perspectiva hierárquica entre as instituições, beleza? Entre as pessoas no âmbito da educação. E por fim, né, o último ponto aqui que eu quero comentar nessa aula é a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Tá? O primeiro ponto eu já comecei lá atrás, né, quando a gente viu nos objetivos, um dos objetivos é essa formação, e eu comentei lá que quando o objetivo fala que essa formação inicial e continuada é sobre todo o elemento das diretrizes, né? Então, para as etapas, para as modalidades, né, para tudo isso que nós vimos aqui, ok? Então, essa formação continuada para gestão democrática, tudo isso. Beleza, tal. Só que ele vai colocar lá alguns artigos, e aí eu trouxe um detalhe importante que lá se encontra sobre essa formação continuada, só para a gente entender. E eu gosto desse detalhe aqui na perspectiva das diretrizes curriculares, que ele fala que essa formação, tanto inicial quanto continuada, né, reflete-se na eleição de um ou mais métodos ou outro método de aprendizagem. Isso significa, né, que nós não temos um único método de aprendizagem. Lembra lá do pluralismo de ideias, na própria LDB, do pluralismo de concepções pedagógicas, que é um elemento primordial para a educação brasileira, né? Então aqui ele fala, olha, se há pluralismo, é óbvio que existe vários métodos, tá? Então, o modelo de formação inicial ou continuada vai refletir nessa aprendizagem desse professor, desse docente, né, em relação a um método ou outro, e isso, obviamente, vai determinar qual é o perfil desse docente da educação básica. Qual é o perfil desse docente da educação básica? Que pode ter, obviamente, os docentes têm perfis diferentes, porque são pessoas diferentes, com formações diferentes, com históricos de vida diferentes, né? Então, todo esse modelo deve ser respeitado, mas sempre buscando uma formação inicial, o início, e a continuada sempre no âmbito da educação, sempre focada. Quando nós falamos sobre essa perspectiva da educação conforme as diretrizes, no campo das dimensões técnicas, a formação tem que ser técnica, ela tem que ser política, as diretrizes focam muito nessa perspectiva política das coisas, éticas e estéticas. Éticas e estéticas. Então, a formação do profissional de educação precisa ter as dimensões técnicas, políticas, ética e estética. Técnica, política, ética e estética. Beleza? Tá? Este aqui é o resumo das diretrizes curriculares nacionais gerais. Tá? Vou colocar aqui também a resolução inteira para você, é difícil achar, muita gente não consegue achar, por isso que eu vou colocar aqui para você também no link aqui abaixo. Então o primeiro link é desse material em PDF que a gente viu essa aula, né? E no outro link você tem aí a resolução 04 também para você ter acesso a ela por inteiro, beleza? Em uma próxima aula
de exercício a posteriori. Logo depois, né, nós vamos colocar aqui também a sua disposição sobre essas diretrizes. Beleza, valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.